O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, um ótimo sábado para você, último dia da semana. Estamos aqui louvando, agradecendo, bendizendo o santo nome do Senhor e principalmente sendo grato. Sábado da gratidão. O momento de agradecermos pelo nosso trabalho, pela nossa casa, por tudo aquilo que nós vivemos, todas as lutas, desafios, mas também todas as conquistas, todas as vitórias, todas as boas notícias que tivemos durante essa semana, que o Senhor possa acolher o nosso sentimento de louvor, de agradecimento, e que possamos abrir o nosso coração para acolher a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo que está em Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o Evangelho encerra dizendo que Jesus despediu aquela multidão e entrou na barca. Mas esse Evangelho começa Jesus falando para os discípulos que tem compaixão da multidão. Essa multidão que já nos acompanha faz 3 dias. É a continuação do Evangelho que nós estamos ouvindo, né? Ouvimos durante toda essa semana. Essa multidão que se aproximava de Jesus para ser curada, para ouvir a sua palavra. E essa mesma multidão caminhando ali para ouvir o Mestre, essa multidão está ali agora desfalecida, né? Necessitada. E Jesus olha para essa multidão e tem compaixão. Jesus fala: como podemos despedir esse povo agora? Eles vão perecer. A gente está num lugar deserto e não vai dar tempo de eles chegarem numa cidade e se alimentarem. E quando ele coloca esse problema, esses desafios, né, diante dos discípulos, e os discípulos aqui que representa a mim,
e representa você com a nossa racionalidade, mas também com a nossa incredulidade. A gente vai e diz para Jesus: como podemos alimentar tanta gente? No decorrer do evangelho vamos perceber que ali há aproximadamente 4.000 pessoas. E aqueles discípulos, baseado na razão, baseado na racionalidade, eles perguntam para o mestre: como podemos alimentar todo este povo aqui no deserto? É impossível. Despede-os. E Jesus fala: eu não posso despedir. Eu tenho compaixão do povo. E compaixão é sofrer com o povo. E quando Jesus diz isso, Jesus faz mais uma pergunta para os discípulos, que é: depois deles dizerem que é impossível, depois deles dizerem que não dá, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Para de se preocupar com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 ou 5.000 pessoas. Eu quero saber o que você tem. E naquele momento eles dizem, temos aqui 7 pães. E Jesus fala: me dá os 7 pães. Se você for fiel no pouco, Deus vai te confiar mais. Existem muitas pessoas que não experimentam milagres justamente pela sua racionalidade. Quando você olha 7 pães e você vê aproximadamente 4.000 pessoas, a conta não fecha. Parece que não vai dar certo. Ou melhor, parece que já deu tudo errado. Só que quando nós pensamos dessa forma, nós não estamos confiando, acreditando no milagre e nos poderes do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome tem poder, e é por isso que ele fala: me dá os 7 pães. E com aqueles 7 pães que ele abençoa, dá graças, e ele começa a entregar aos discípulos. O milagre acontece também pela ação, pelas mãos daqueles discípulos. E aqueles discípulos começam a repartir o pão. E ali alguém apresentou também alguns peixinhos. E Jesus abençoa também aqueles peixinhos. E quando começa a distribuir, alimenta 4.000 pessoas. E ainda sobram 7 cestos repletos de alimento, repletos de pão, repletos de peixe. Meu amado irmão e minha irmã, quando nós temos fé, não importa se é 1 pão ou 2 ou 3, o que importa é o tamanho da nossa fé, é o quanto que nós de fato acreditamos no poder, no amor e na compaixão de Jesus. Eu quero encerrar esse evangelho justamente último dia da semana, motivando você a acreditar ainda mais no amor de Deus, no poder de Jesus. Não tenha medo de apresentar o teu pouco a Deus. Coloca o teu pouco nas mãos dele, e ele, com a sua bênção, ele tem capacidade de multiplicar. Só precisa que nós confiemos, acreditemos, tenhamos fé que de fato ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Do mesmo jeito que Jesus teve compaixão e operou milagres na vida daquelas pessoas que foram fiéis no pouco, eu e você experimentaremos também milagres se formos fiel no pouco, confiarmos e colocarmos o pouco que nós temos nas mãos do Senhor
e pedir que ele multiplique. E ele já mostrou para a gente que ele tem essa capacidade da multiplicação. Um ótimo sábado para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.